É uma alegria muito grande estar participando nesta ocasião do segundo encontro de oficiais e lideranças dos sínodos do Estado de São Paulo. Quero aqui saudar com muita alegria a cada um destes sínodos na pessoa dos seus presidentes e juntamente com eles, então, todos os oficiais e líderes que compõem as igrejas, os presbitérios e os sínodos do Estado de São Paulo. É um prazer enorme poder dirigir a palavra a vocês dentro de uma temática que nos foi proposta, que é esta: liderando como Jesus. Liderando como Jesus. O tema da liderança, ele é muito recorrente. Livros, documentários, palestras, seminários, em profusão, são proferidos, são escritos com este tema, com este propósito de exaltar o valor, a importância da liderança. E, de fato, se voltarmos aos primórdios, é inevitável nos depararmos com o tema da liderança. Afinal de contas, o primeiro versículo da Bíblia nos apresenta aquele que é o líder mor, que é o nosso Deus, que criou os céus e a terra. E nesta mesma página inicial das Escrituras, nós também nos vemos diante do valor, da importância da liderança, quando o Criador disse à criatura: dominai sobre a terra. E essa dominação implica, sem dúvida nenhuma, na liderança. Se prosseguirmos na leitura da Escritura Sagrada, vamos ver a liderança dos patriarcas, a liderança do libertador Moisés, extraindo Israel do Egito e conduzindo até as portas da terra prometida e passando o seu encargo a outro líder, Josué, a liderança dos juízes, a liderança dos reis e profetas. E neste ponto da história bíblica, nós vemos que é tão importante a liderança política, econômica, militar e a liderança espiritual que era exercida pelos profetas. Quando alcançamos o Novo Testamento, não deixamos para trás a importância desse tema, uma vez que as lideranças das igrejas, os apóstolos, se constituem um modelo para todos nós. Mas, indiscutivelmente, Jesus é o líder por excelência. E por isso parabenizo a organização deste evento, quando ressalta Jesus como líder e nos convocando a liderarmos como Jesus. Quero iniciar a preleção com a leitura da palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, os versos 15 a 19, fazendo um pequeno excerto de toda esta cristologia que nos é apresentada pelo apóstolo. E ali lemos: Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ainda tendo a tela diante dos nossos olhos, vamos observar o que está em destaque, expressões referentes a Jesus e que o identificam como líder, como, por exemplo, o primogênito, o primeiro. Depois, um pouco mais abaixo, quando se diz que tudo foi feito para ele. Ele é o nosso líder mor. Logo a seguir, antes de todas as coisas, lá estava ele. Depois, acompanhamos um pouquinho para frente a expressão, ele é o cabeça. O cabeça é o líder, é o que está na frente. Ele é o princípio, ele é o primogênito, novamente, agora referindo-se à nova criação. Ele tem a primazia. E, por fim, onde alcançamos o final do verso 19, ele detém a plenitude que o Pai lhe conferiu. São expressões que enfatizam a liderança de Jesus. Indiscutivelmente, Jesus é o nosso maior modelo
de liderança. Mas atentemos bem, Jesus, para exercer a sua liderança, não se valeu, por exemplo, da sua origem familiar, como se percebe às vezes nas nossas sociedades, determinados sobrenomes naturalmente vão galgar espaço na política, e no meio eclesiástico isso também não está muito distante. Jesus também não se valeu de sua condição socioeconômica, dada a sua realidade tão precária no que tange a este item. Jesus também não se prevaleceu do ponto geográfico em que se encontrava, aliás, instado pelos seus irmãos a ir às festividades lá em Jerusalém, porque senão ele não seria visto por todos. Jesus recusou este modo de liderar. Jesus também não se valeu da formação intelectual e acadêmica, em que ele poderia apresentar um currículo vitae muito sólido e dizer: eu tenho condições de liderar, porque eu tenho estas condições, e muito menos Jesus não se valeu de recursos propagandísticos, de efeito de mídia e de marketing, para aparecer como um líder a ser seguido por muitos. Ao contrário, Jesus, no exercício do seu ministério, ele liderou por dois aspectos que nós vamos trabalhar nesta ocasião e durante este evento momentoso que os sínodos de São Paulo estão promovendo. Liderando como Jesus, sendo uma liderança definida pelo amor e pela verdade. Não fazendo uso de todo aquele rol que eu acabo aqui de elencar, Jesus, na verdade, prevaleceu no exercício da sua liderança pela verdade e pelo amor. E é exatamente estas duas realidades que nós queremos trabalhar nesta ocasião. Lembrando, primeiro de tudo, que Jesus, ao referir-se a um novo modelo de liderança, conclamou os seus discípulos que tivessem essa visão. Quando a mãe de Tiago e João foi pedir um lugar especial para Jesus na presença do Pai, se assentassem ao lado do Pai e de Jesus, Jesus lembrou: olha, os governadores dominam sobre os povos, mas não será assim entre vós. E logo a seguir Jesus vai mostrar qual o seu diferencial, que é uma liderança serviçal, uma liderança que serve, e uma liderança que serve a partir do exercício da verdade e do amor. Vamos trabalhar primeiramente a questão da verdade. Verdade, sim, que se expressa por palavras, por atitudes, por sentimentos, por gestos verdadeiros, sinceros, honestos, que não comportam qualquer tipo de falsidade, dissimulação, engodo, engano e mentira. Tudo isso compõe a ideia de verdade. Mas o que nós queremos aqui focar é na verdade que está claramente definida nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é a verdade. E até porque é justamente a partir desta verdade que temos luz para alcançar as outras realidades igualmente verdadeiras. Tendo a Escritura Sagrada como verdade, nós estamos em bom caminho para discernir a verdade das nossas ações, a verdade dos nossos discursos, a verdade dos nossos relacionamentos. Foi exatamente isso que Jesus aludiu quando disse: a tua palavra é a verdade. E tendo isso em mente, eu queria primeiramente, trabalhando o tema da verdade, liderando com essa definição da verdade, comentar três aspectos que me parecem muito sugestivos e buscando a partir deles o nosso próprio exercício de liderança no modelo de Jesus. A primeira coisa é que para liderar como Jesus, nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Como lemos nesta passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 22, 29. Jesus foi categórico com aqueles que o instigavam,
que colocaram, por assim dizer, uma situação embaraçosa para Jesus acerca da ressurreição. E Jesus disse assim: errais, não conhecendo as Escrituras. Errais, não conhecendo. Uma parcela muito grande da humanidade, em nossos dias e ao longo de toda a história, desconheceu as Escrituras e, por isso, suas falhas, seus erros, suas trajetórias equivocadas. O conhecimento das Escrituras é segurança para os nossos corações. Ter conhecimento da palavra de Deus é rumar na direção da verdade. Verdade axiomática, verdade essencial, verdade que nos coloca no caminho retilíneo, mas parcela significativa, como dissemos, dos homens optam por descaminhos, preferem os seus equívocos e não se lançam ao conhecimento da palavra de Deus, ao conhecimento da verdade. Jesus, dentro da sua humanidade perfeita, ele que era vero Deus, mas vero homem, ele conhecia as Escrituras. Daí, em muitas circunstâncias em que ele era colocado pelas lideranças religiosas que tensionavam derrubá-lo, tirar-lhe o protagonismo, ele sempre respondia com a palavra de Deus. Até mesmo quando o inimigo de nossas almas, o diabo, o tentou, as respostas de Jesus foram sempre baseadas na palavra de Deus, porque Jesus tinha conhecimento da verdade, tinha conhecimento das Sagradas Escrituras. Estou me dirigindo a líderes, oficiais e outros irmãos e irmãs que militam nas igrejas, nos concílios da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós não podemos abrir mão do conhecimento da palavra de Deus. Conhecer muito bem os nossos regimentos, nossos estatutos, a nossa constituição da igreja, isso é importantíssimo, mas muito mais importante é ter conhecimento das Escrituras, porque isso traz valor ao exercício da nossa liderança. Para liderar como Jesus, precisamos conhecer as Escrituras. Mas, em segundo lugar, para liderar como Jesus, precisamos estudar as Escrituras. E aí, a referência que eu quero deixar convosco é de João, capítulo 5, versículo 39, quando Jesus conclama aos seus ouvintes para que examinem as Escrituras. Note bem, quando há pouco falamos sobre o valor de conhecer as Escrituras, já estabelecemos o manual que dirige a nossa vida. Mas quando agora falamos sobre examinar as Escrituras, estamos apontando um processo, estamos indicando uma modalidade, estamos incentivando a um exercício intelectivo, por que até não dizer acadêmico, mas acima de tudo espiritual, de perquirir, de estudar com muito afinco, de mergulhar na palavra de Deus. O nosso contato com a Escritura Sagrada não é por mero formalismo. Nós não portamos a Bíblia, seja em formato de livro, seja no modelo digital, apenas pelo costumeirismo. Nós sabemos que ali se escondem os ensinamentos, os propósitos, os desígnios do Senhor, os quais nós devemos pesquisar a fundo. Precisamos comparar as Escrituras com as Escrituras para termos crescimento espiritual. Daí o valor e a importância do ministério do ensino nas nossas igrejas. Algo que é de destaque no seio da nossa amada IPB. Seja a escola dominical, mais que centenária, seja os trabalhos das nossas sociedades internas, dos variados ministérios que a igreja mantém. Hoje, com muita ênfase, o trabalho dos pequenos grupos, chamem-nos da forma como quisermos. O que se faz ali? Exame das Escrituras. Acompanhando aquela mesma diretriz que os crentes de Bereia puderam demonstrar quando das pregações do apóstolo Paulo.
A tal ponto que Lucas faz esse destaque, que os crentes de Bereia eram mais excelentes, eram mais nobres do que os que se converteram lá em Tessalônica, porque depois do apóstolo pregar, eles iam conferir as escrituras, iam examinar para ver se o que ele tinha dito conferia com a Bíblia Sagrada. É esse tipo de atitude, de procedimento, que dá embasamento para o exercício da nossa liderança. Então, dentro da perspectiva modelar de Jesus, que liderava pelo princípio da verdade, que são as Sagradas Escrituras, nós precisamos, de um lado, conhecer, mas examinar profundamente as Sagradas Escrituras. E em terceiro lugar, nesta mesma esteira, é preciso ter em conta que, para liderar como Jesus, nós precisamos ser santificados pelo Espírito Santo, que se vale, que usa as Sagradas Escrituras. Na mesma ocasião em que Jesus declara: tua palavra é a verdade, ele diz que nós devemos ser santificados por esta palavra. Ora, nós sabemos que a obra da santificação é a obra do Espírito Santo no coração do crente. Quando cremos no Santo Evangelho, a semente de nova vida foi plantada em nós e o Espírito Santo veio habitar os nossos corações, sendo selados com a sua bendita presença. Qual é o ministério do Espírito Santo? Aperfeiçoar-nos, treinar-nos, santificar-nos. Qual é o instrumento que o Espírito Santo usa para esta sua tarefa? Sagradas Escrituras. De tal sorte que o nosso trabalho de conhecer, pesquisar, examinar as Escrituras não fica apenas no intelecto. Esse é o coração. Vai às entranhas da alma, molda o nosso pensar, trabalha as nossas atitudes, nos dá a dimensão exata daquilo que nós devemos ser e viver. E o líder não pode abrir mão desse tipo de entendimento, porque a verdade que dá base, que dá fundamento para o seu exercício de líder é moldada pelo próprio Espírito Santo. Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Espírito Santo que tira as escamas dos nossos olhos para podermos discernir bem a vontade de Deus. Espírito Santo que nos consola, que nos conforta no nosso abatimento, mas também que nos inspira, nos motiva. Espírito Santo que nos faz compreender o que devemos fazer e o que não podemos fazer de maneira nenhuma, e ele nos assiste em nossas fraquezas. Espírito Santo que nos habilita até mesmo a testemunharmos o amor de Deus, a proclamarmos a palavra de Deus, a irmos inclusive às autoridades para falar do Santo Evangelho. Ele vai nos conduzir sempre a toda a verdade. Então, o ministério do Espírito Santo é sempre se valendo das Escrituras. O Espírito Santo não precisa, não depende de qualquer revelação a maior que acrescente algo que as Escrituras já têm. Nós já dispomos de tudo isso e ele nos guiará sempre a toda a verdade. Então, até aqui, observando a liderança definida pelo amor e pela verdade, invertemos esta ordem, pela verdade e pelo amor, nós aprendemos que, para liderar como Jesus, precisamos conhecer as Escrituras. Do contrário, erraremos muito. Precisamos estudar profundamente as Escrituras, examiná-las com intensidade, mas precisamos da santificação do Espírito que usa esta verdade, usa a Escritura Sagrada para moldar a nossa mente, o nosso coração, a nossa própria liderança. E consoante ao amor. Liderando como Jesus, liderança definida pela verdade e pelo amor. E dentro desta mesma base que temos trabalhado até aqui, queremos primeiramente dizer que para liderar como Jesus, nós precisamos reconhecer que somos alvo do grande amor de Deus.
Jesus foi amado do Pai. E ele nos amou. Nos amou ao ponto de sacrificar-se por nós. Ele declarou inúmeras vezes este amor. Em certa ocasião, a Escritura registra que ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E mais do que isso, ele nos amou sendo nós pecadores. Não nos amou por qualificativos, por méritos que imaginamos ter, porque era inescapável ele nos amar. Ele nos amou em nossa condição precária, pecaminosa, e é o seu amor que transforma os nossos corações. É muito importante considerar este aspecto, porque muitas vezes nós não lideramos no modelo de Jesus, porque parece que ainda não alcançamos a profundidade do amor de Deus para conosco. E a Bíblia diz claramente que nós só amamos porque ele nos amou primeiro. O que vale dizer é preciso, antes de tudo, abrir o coração e deixar que este amor de Deus inunde o nosso coração. Porque a partir dessa compreensão que nós não merecíamos nada senão o castigo, o juízo de Deus, mas Deus decidiu amar-nos, enviar seu Filho para morrer em nosso lugar, purificando-nos dos nossos pecados. Oh, grande é este amor do Senhor! Quando temos esta compreensão, então estamos habilitados ao exercício da liderança. E isto é de fundamental importância, porque quando olvidamos isso, temos dificuldade de liderar pelo amor. Só podemos dar aquilo que nós temos. Ninguém dá o que não tem. E se nós recebemos o amor de Deus, nós estamos prontos a dar o amor de Deus. E não há dúvida nenhuma, nós fomos alvo, objeto do amor de Deus, mas algumas vezes olvidamos isso. E este esquecimento de uma verdade tão primordial é que nos leva a ter dificuldades também daí de amar aos outros. Mas o Senhor nos amou primeiro. Para amar, para liderar como Jesus, precisamos amar. Sim, mas primeiramente precisamos compreender o quanto fomos amados pelo Senhor. Mas em segundo lugar, nós também vemos aqui que para liderar como Jesus, nós precisamos amar profundamente os nossos liderados, aqueles que foram colocados por Deus para serem orientados por nós, para serem dirigidos por nós, e não importa quem eles sejam. Vamos liderar sem acepção de pessoas, sem fazermos aqui algum tipo de seleção. Ah, esse é muito bom de amar. Este aqui é fácil de amar. Este aqui é do peito. Esse aqui eu nem preciso me preocupar. Nós temos que liderar alguns destes e temos que liderar aqueles outros também. Nós lideramos os bons e os ruins, os fáceis e os difíceis, os que nos querem muito bem e até muitas vezes lideramos os que não nos querem bem. Vão ter que aprender a nos querer bem porque somos seus líderes e temos que achar um meio de fazer isso. Liderar sem acepção de pessoas. Interessante que nessa descrição do funcionamento do corpo de Cristo na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, quando descreve a importância de reconhecermos que um ao outro deve ser ajudado, eu ajudo você, você me ajuda, e ele diz assim, os menos dignos são motivo de uma atenção maior, né? Os membros menos nobres, nós damos maior atenção a eles. Ou seja, os mais difíceis talvez vão exigir mais amor da nossa parte. E nisso a gente reconhece. No exercício do oficialato, pastores, presbíteros, mesmo os nossos diáconos, né? Seria bom, dentro da nossa precária humanidade, fazermos realmente esse rescaldo, essa seleção, dizer, aqui é o meu timinho, né? Aqui é o meu grupinho, esse aqui é bom de liderar, esse aqui eu não vou dar atenção, mas não funciona assim. Nós somos constituídos para liderar
os que cooperam, os que ajudam, os da primeira hora, os que não faltam, os que são pontuais, e somos também chamados para liderar os que chegam atrasados, os que vivem criticando, os que reclamam da vida. É parte integrante do nosso exercício ministerial. Para liderar como Jesus, numa liderança definida pelo amor. De um lado, termos clareza, Deus nos amou, e é este amor de Deus que nos capacita a amar os nossos liderados. Mas é mister amá-los com muito desempenho. Amar profundamente. Amar sem fazer acepção de pessoas. E amar numa intensidade tal que vai nos levar também a considerar a importância de percebermos a dimensão deste amor, que é divinal. Porque, finalmente, para liderar como Jesus, nós precisamos amar em todas as dimensões do amor. Amar para valer. Amar com toda a intensidade. E aí eu quero, já caminhando para a conclusão da nossa preleção, trazer todo o nosso querido auditório para 1 Coríntios capítulo 13. Afinal de contas, pregar sobre liderança definida pelo amor e não lembrar desse texto clássico seria um pecado muito grande. E o texto todo é muito rico, mas eu quero me concentrar em alguns destes versículos, normalmente os versículos de número 3 em diante, onde nós lemos da seguinte maneira: o amor é paciente. Aliás, versículo 4 em diante. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não se exaspera. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E eu queria já, no foco da conclusão, ressaltar 6 aspectos da dimensão do amor que deve mover o nosso exercício da liderança, destacando-os a partir desta passagem bíblica. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que, para liderar como Jesus, precisamos exercitar a paciência. O amor é paciente. O líder que não tem paciência vai precisar aprender a ser paciente. O líder que sai na frente, sim, ele é líder, ele tem que puxar o cordão, mas não vai na passada certa. Um líder que tem os seus ânimos muito extremados. Um líder que não sabe ouvir a todos que estão ao seu redor, já sai dando todas as diretrizes sem colher o sentimento das pessoas, não vai liderar com a maneira como Jesus nos ensinou, como viveu e se apresentou como modelo. Uma liderança pelo amor, ela sabe que a paciência precisa ser exercitada. A mansidão e a longanimidade são essenciais na liderança. Quero me dirigir aqui principalmente aos oficiais e que participam dos concílios. Talvez até fazendo só essa menção, você já está pensando em algumas pessoas, né? Pessoas que são mais pacientes, pessoas que são impacientes. Pessoas que não têm a longanimidade e a mansidão necessária para aguardar o transcurso dos acontecimentos. O exercício da paciência é vital para que possamos liderar como Jesus. Mas não só isso. Para liderar como Jesus, precisamos revelar amabilidade. A versão mais tradicional diz assim que o amor é benigno. E a benignidade pode ser melhor vista como a amabilidade. Ser benigno é ser amável. Né? Amável no tratamento. Amável na maneira de proceder. Amável no seu contato com as pessoas. Porque muitas vezes se imagina assim, o líder tem que ter uma palavra forte, até rude, senão não é acompanhado, não é seguido.
Isso não tem nada a ver. Nós temos momentos muito especiais no ministério de Jesus, como aquele quando ele entrou em Jerusalém e derrubou a mesa dos cambistas, né? Parece que fugiu um pouquinho a regra, mas até mesmo ali Jesus não perdeu nem a paciência nem a amabilidade. Mas o que nós vemos ao longo de todo o seu ministério terrenal é que ele exerceu uma liderança tanto com paciência como com amabilidade. Ele disse mesmo: venham, aprendam da minha humildade. Vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, levai o meu jugo, que é manso e suave. O jugo de Jesus vai nessa direção, da simplicidade, da humildade, da amabilidade. A mesma versão de 1 Coríntios 13 diz assim: o amor não se manifesta por grosseria. Não fica bem para o líder ser grosseiro. O líder precisa ser uma pessoa de finesse. Falar com vigor, mas com gentileza, com amabilidade. Terceiro lugar, para liderar como Jesus, tendo essa dimensão completa do amor, é preciso controlar a inveja. O amor não arde em ciúmes. Ciúmes que geralmente está vinculado ao fato da gente ser invejoso do outro. Nós não somos um líder, nós somos líderes. Há uma pluralidade de líderes. Aliás, este é o sistema presbiteriano, o sistema representativo. A igreja não tem uma figura central, única, de onde a pirâmide vai se abrindo. Não. Nós temos a pluralidade de líderes. O conselho é uma pluralidade de líderes. Assim, o presbitério como um concílio, o sino e até o supremo concílio da nossa igreja. E muitas vezes a gente mostra uma ciumeira, invejamos o ofício, o encargo, a responsabilidade do outro, disputamos espaços dentro dos nossos concílios, da presidência, da secretaria, da tesouraria. A gente até fica pensando que isso deve trazer muito benefício econômico, né, monetário para as pessoas, de tanto que a ciumeira parece prevalecer. Para liderar como Jesus, nós não podemos ser conduzidos por ciúmes, por invejas. Nós devemos, ao contrário, querer o melhor dos outros, que o melhor dos outros também será melhor para nós. Em quarto lugar, para liderar como Jesus, nós precisamos dominar o orgulho, porque o amor, ele não se ensoberbece, ele não se ufana. Ufanismo e soberba são pecados gravíssimos no seio da igreja. Quando nós nos arrogamos a uma condição de superioridade, imaginando que ser líder é ser o superior, quando o líder é o servo. Foi a isso que Jesus aludiu quando disse: não será assim entre vós, vocês vão ser diferentes do que os governadores dos povos, vocês vão liderar pelo serviço. Então, ao invés de ufanismo, nós temos que ter muita força física para carregar o piano. Ao invés de revelarmos um orgulho fútil, nós devemos ter humildade, pequenez, porque é nesta pequenez que nós acabaremos nos tornando grandes. Quer ser o primeiro? Vá para o fim da fila, seja o último. Se você quer ser grande, seja o primeiro que sirva, esteja a serviço de todos. Quinto lugar, para liderar como Jesus, é preciso adequar o comportamento. Paulo está dizendo aí, o amor, ele não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Em todas estas frases, são 4 colocadas aí, eu estou fechando dentro dessa ideia, porque todas elas acusam um comportamento indevido. O indivíduo que procura o seu interesse e não da coletividade, aquele outro que exerce a sua liderança de maneira exasperada, ressentida, se conduz de maneira inconveniente, inadequada, não contribui
para o progresso da causa. Daí nós afirmamos, para liderar como Jesus, precisamos adequar o nosso comportamento. Eu colocaria aqui rapidamente 3 questõezinhas. Quando há vários interesses em jogo, deixamos o nosso por último? Ou queremos já colocar o nosso carro na frente? Segundo, quando o ambiente é controverso, nós perdemos as estribeiras? Ou temos realmente aquela calma, aquela serenidade que vai apaziguar todos os ânimos? Quando não somos compreendidos, o exercício da liderança às vezes exige um linguajar que vai ter que alcançar muita gente, a gente um entende de um jeito, outro entende do outro. Já se diz que comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro ouve, né? Então, muitas vezes nós não somos compreendidos naquilo que falamos, naquilo que propomos. Nestas horas, nós ficamos ressentidos, magoados, carregados de amargura, porque somos o pastor da igreja, fazemos parte do colegiado de presbíteros, somos os diáconos, somos os líderes das sociedades internas, temos que sempre ser compreendidos. Infelizmente, muitas vezes não seremos compreendidos e não podemos ficar ressentidos, porque estamos buscando liderar como Jesus, entregar a Ele todas estas incompreensões. E Ele dará cabo delas muito melhor do que qualquer ressentimento que guardemos no nosso coração. Em sexto e último lugar, dentro da compreensão plena do que significa o amor, liderar com amor, para liderar como Jesus, precisamos focar na verdadeira alegria. Porque o texto bíblico diz assim: ele não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade. Justiça e verdade, irmãs gêmeas, casadinhas, andando sempre juntas, estão aqui na nossa mira. Com isso, adquirimos capacidade para sofrer o que for necessário, para esperar o tempo que for necessário, para suportar e para acreditar sempre. Porque assim o texto então se fecha. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por quê? Porque nós estamos focados não numa alegria passageira, não num resultado instantâneo, não numa colheita de uma semente que plantamos agora e já queremos colher dali a pouco. Não, nós estamos focados na verdadeira alegria, que é a soberania do Senhor sobre os nossos corações, reinando com justiça e verdade. Quando nós temos esse foco, com certeza nós temos compreendido o alcance deste amor. Passando em revisão tudo que falamos até aqui, nesta ocasião, nós lembramos que, indiscutivelmente, Jesus é líder por excelência. A passagem de Colossenses nos lembrou bem isso, e poderíamos usar tantas outras passagens que nos dão segurança para olhar para Jesus como nosso paradigma, nosso padrão de liderança. E ele não liderou por efeitos de um pensamento da cultura, da coletividade, da sociedade do seu tempo, não, ele liderou pelo amor e pela verdade. Esta nos faz pensar que para liderar como Jesus, nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos examinar as Escrituras, nós precisamos da obra do Espírito Santo santificando a nossa vida no uso das Escrituras que ele faz. Para liderar pelo amor, nós precisamos compreender de uma vez por todas, mesmo sendo pecadores, o Senhor nos amou e este amor de Deus adentrou o nosso coração. Fomos inundados por esse amor de tal sorte que estamos aptos, preparados, habilitados para exercer a nossa liderança em amor. E amar sem acepção de pessoas. Amar os que nos facilitam e os que nos dificultam. Amar os que estão perto, amar os que estão longe. E amar tendo claro a plenitude da dimensão deste amor, que vai nos levar a exercitarmos-nos mais na paciência, na amabilidade, vencendo toda e qualquer inveja, orgulho e adequando o nosso proceder, o nosso comportamento consoante a vontade do Senhor, sempre focados
na verdadeira alegria. Assim, deixo duas derradeiras questões para reflexão dos nossos queridos participantes desse encontro. A primeira delas, à luz destes princípios, como avaliamos o exercício da nossa liderança? Ela se parece mais com a de Jesus ou com a dos líderes desse mundo que estão ao nosso redor? Aqui nós elencamos alguns aspectos que devem nos levar a pensar: Jesus lidera assim, eu tenho liderado assim? Ou estou liderando baseado em figuras exponenciais da nossa sociedade, em líderes políticos, ou até mesmo líderes religiosos, mas que infelizmente não seguem o modelo de Jesus? Segunda questão: em que áreas nós precisamos ser aprimorados para que a nossa liderança expresse o comando de Jesus? Foram muitas áreas identificadas. Aquelas em que nós precisamos ser melhorados, aperfeiçoados, aprimorados. Regacemos as mangas, nos coloquemos em marcha. Vamos vencer essas limitações. Vamos avançar conforme a vontade de Deus. Oremos. Nós rendemos graças a Ti, ó Deus, pela oportunidade desse encontro, desta feita realizada de maneira virtual, num tempo tão difícil, mas onde nós percebemos, ó Pai, a Tua liderança sobre os nossos corações. Nós estamos olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e agora tendo esse vislumbre da Sua liderança, baseada na verdade e no amor. Que a Tua bênção, ó Deus, profusa recaia sobre os Teus filhos que ora nos acompanham, mormente essas lideranças amadas e queridas dos sínodos do Estado de São Paulo e, por força de consequência, muitos outros também que acompanham. Que possam ter esse discernimento muito claro do valor, da importância da sua liderança, exercida no modelo de Jesus. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e sempre. Amém.